Olá, pessoal. Então, chegamos à sétima aula. A gente vai conversar um pouco mais hoje, sempre desdobrando numa espécie de hipertexto o tema da aula anterior, né? A gente vai acrescentando perspectivas sobre uma perspectiva que a gente já constituiu numa reflexão anterior. A questão que eu vou trazer para a aula de hoje está relacionada ao que a gente conversou ontem sobre a complexidade, na aula anterior. Ontem, para quem assistiu ontem, né? Então, a renúncia à complexidade. A gente entendeu o que é a complexidade, a gente investigou a noção de complexidade na aula anterior e então chegamos no final da aula concluindo que é possível renunciar a uma percepção através da reflexão da complexidade do real. Então, a gente usou o exemplo do movimento da Terra plana para falar disso. Mas eu estou falando, em geral, dos conservadores, dos movimentos de extrema-direita, né, e dessa tendência de unir o modo de vida, a prescrição religiosa, que está escrita em livros sagrados há milhares de anos e que nós devemos nos comportar dessa maneira no momento presente. Justamente nesse momento em que a complexidade explodiu, a gente deveria retornar a formas arcaicas de viver e de encarar a vida. Um modo de vida arcaico para um mundo em que a complexidade já é irrevogável, já é irrenunciável. E mesmo assim, a gente deposita nossas potências, nossas forças em renunciar a essa complexidade, em buscar uma simplicidade perdida, um retorno ao passado. E a gente viu que a gente pensou assim, mas existem perigos, riscos enormes em se deixar capturar pela estrutura de um modo de vida que exige nossa autonomia em troca de uma falsa promessa de paz, de verdade última, de resolução definitiva de todos os problemas, uma paralisia desse movimento, desse fluxo que é existir, de estar sempre em confronto com o desconhecido. Isso é característico da negação da complexidade, essa espécie de retorno a um momento de não existência, de paralisia, de eternidade sem movimento. E isso parece ser o que os conservadores, o que a extrema-direita tem proposto para o mundo complexo. Quer dizer, o mundo complexo está apavorando as pessoas, porque ele exige delas aparentemente mais do que elas são capazes de dar, em termos de percepção e rigor reflexivo. As pessoas não conseguem entender mais o mundo, vivem num mundo que elas não entendem, e então elas se sentem na necessidade de parar no sentido de renunciar à complexidade. Nós dizemos que temos que parar de viver um modo de vida que está esgotado. A percepção que é contrária à percepção conservadora, a percepção da extrema-direita, é uma perspectiva de dizer, não, o que nós temos que parar é um modo de vida que captura a nossa potência, que nos faz jogar todas as nossas forças num círculo vicioso em que a gente é vampirizado. E aí, então, o grande perigo da renúncia à complexidade, a gente vai configurar ele da seguinte forma. A gente pensa assim, há 2000 anos mais ou menos, mas isso também em outras religiões, em outras formas míticas de ver o mundo, em outras narrativas míticas, teológicas, né, de ver o mundo, sempre há assim, o mundo inicia, o mundo se desenvolve, cai e ele é destruído e as pessoas que são boas então são salvas e levadas para uma realidade além mundo, e nessa realidade então eles vão viver na eternidade e felizes. E o grande momento que separa esse mundo que está em queda, né, esse mundo que é negado, denegado, um mundo que é um mundo do pecado, do mal, um mundo da degeneração, é o momento do julgamento final. E na nossa tradição específica, a tradição ocidental, esse momento está descrito, né, no Apocalipse. E aí se fazem milhares de interpretações do último livro da Bíblia, né, mas todas elas concordam numa questão. Aquele ali é o momento final do movimento, da história humana. Ali a história se resolve. E dali para diante é uma eternidade de não movimento, uma eternidade de não acontecimento. Tudo está resolvido, as almas boas vão ficar no céu, e se diverge de maneiras muito profundas sobre se vão ficar lá assistindo as almas ruins queimarem no inferno, se vão ficar cantando hinos de louvor a Deus, e vão viver em eterna glória, mas
basicamente parece que a eternidade seria um momento sem movimento, algo em que nada mais acontece, que tudo se resolveu e que não há mais que se lidar com o fluxo do mundo, com o fluxo do tempo, com o fluxo dos acontecimentos. Renunciar à complexidade é basicamente investir a potência nossa na queda do mundo, na paralisia do jogo da vida, no fluxo de acontecimentos que caracteriza a vida. E é curioso porque todos queremos que esse fluxo continue. E se ele não pode continuar em nós, que ele continue nos nossos filhos, nas gerações futuras. É um sentimento que está em todos os seres humanos. Pense que mesmo um conservador de extrema-direita, um fascista, um neofascista, quer que sua visão de mundo persista, né? Ou na fantasia da eternidade, ou nas gerações futuras, que as pessoas sejam conservadoras na história, ou que elas sejam, então, eternas, que na eternidade elas sejam esse modo de vida que jamais deve desaparecer. As pessoas progressistas também querem isso. Todo mundo quer a persistência da vida. Essa força que faz a gente persistir na existência, ela parece ser uma força presente para todos os seres humanos, algo que nós herdamos de forma ancestral, inclusive das outras espécies. E essa parece ser uma característica da vida. Mas o nosso modo de vida parece ter tomado a característica da vida, parece ter se apossado dela. Porque esse modo de vida que nós vivemos, que a gente chama de capitalismo, ele é caracterizado pela tendência ao infinito do capital se acumular. O dinheiro quer se tornar mais dinheiro. A partir do trabalho humano, do esforço humano da existência, o capital é uma forma de resumir, de subsumir, de transformar todo o desejo humano e direcioná-lo para a produção de capital. Quanto mais dinheiro uma existência produz, quanto mais moeda, quanto mais valor ela aliena no dinheiro, né, mais isso se quer acontecer. Então, no capitalismo industrial, isso era feito através da exploração do trabalho. No capitalismo financeiro, isso é feito através... O capital gera ele mesmo através dos empréstimos, né? Você vai criando capital da promessa de que o capital vai ser pago algum dia. E as pessoas vão se endividando e vendendo seu próprio futuro. Bom, esse modo de vida ele está se esgotando, dá sinais de esgotamento na medida em que todo investimento hoje da vida, em termos dos recursos que os seres humanos acumularam, ou ele está sendo acumulado na mão de poucas pessoas, ou ele está sendo investido em máquinas de destruição em massa, em armas de destruição em massa. Então, no jogo da geopolítica, os países que têm mais poder são aqueles que têm mais armas. Então, por um lado, parece que a gente está criando um cenário apocalíptico, porque essas armas são criadas, e se elas forem usadas, a humanidade, no mínimo a civilização se destrói. A gente tem uma terceira guerra mundial, com o uso das armas que os estados acumulam para, como que eles dizem que é como poder dissuasivo, que elas acumulam para impedir que as guerras iniciem, dado que qualquer guerra que inicie com armas de destruição em massa, todos os oponentes se destroem, não há vencedores. Então, eles constroem cada vez mais armas de destruição em massa, para dissuadir os outros a não agredirem. Quer dizer, as pessoas passam a andar armadas como se andar armado fosse uma garantia de que você não vai ser agredido. A mesma coisa acontece com as nações. Elas começam a se armar como garantia de que elas não vão ser agredidas. Mas pode haver um contexto, e é bem provável que exista, que quando todo mundo estiver armado, quando a primeira pessoa puxar o gatilho, todos vão disparar. E esse impasse de todas as armas apontadas ao mesmo tempo para todos, em que todos ficam na angústia de puxar ou não o gatilho, sabendo que se puxar o gatilho, talvez todos atirem, e se todos atirarem, ninguém que está apontando a arma sobra vivo, é o impasse que a gente tem hoje no jogo geopolítico. China, Rússia, União Soviética, a OTAN, os países do Ocidente, os países da Ásia, todos apontando armas uns para os outros e torcendo para que ninguém dê o primeiro tiro, porque se alguém der o primeiro tiro, o apocalipse se realiza. E essa é a grande característica desse modo de vida. Ele faz profecias que se tornam profecias as quais as pessoas vão trabalhar para que elas aconteçam. Essa é a grande característica desse mundo. Um mundo que, na busca de uma renúncia à complexidade e ao pensamento reflexivo, tem sido capaz, né, de investir sua força
na sua própria destruição. Então a gente diz, o mundo vai acabar. E já que o mundo vai acabar, o que a extrema-direita pede? O que os conservadores pedem? Mais capitalismo, mais concentração de renda, mais desigualdade. Isso é dito literalmente. As pessoas dizem a desigualdade é um bem. O acúmulo de capital, o acúmulo de forças na mão de poucas pessoas e o fato de muitas pessoas estarem destituídas de poder, para eles, de alguma maneira mágica e inexplicável, vai criar prosperidade e bem-estar. Então, meio que é como se a gente tivesse capturado para realizar a profecia que nós mais tememos, que é a extinção da nossa espécie, ou, no mínimo, o fim da nossa civilização. Nas próximas aulas, a gente vai conversar sobre o lado positivo disso. O que é que pode dar para esse contexto em que a gente parece capturado pelo desejo suicida, pela projeção do suicídio como um pesadelo que a gente quer realizar? Então, nas outras aulas a gente vai pensar assim, bom, mas o que isso significa se a gente persistir? Qual é o desafio que está colocado para a gente não se extinguir como espécie, e num primeiro momento como civilização, e como que isso vai se dando, né? Existe um fim do mundo que acontece da noite para o dia, ou o coronavírus, os conflitos internacionais, a ameaça constante de guerras, o fato de todo mundo já estar com uma arma apontada para a cabeça do outro, todos ao mesmo tempo, temendo que o gatilho seja puxado. Será que isso já não é um apocalipse acontecendo? E será que o apocalipse pode ser o fim de um modo de vida e não o fim da nossa espécie? Bem, esse é o tema das próximas aulas aí que a gente vai conversar. Quem gostou, quem está gostando, como sempre, curte, compartilha, se inscreve no canal. E muito obrigado para quem chegou até aqui. Até a próxima aula, então, gente. Um abraço para todos.